Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Como é bom saber que servimos um Deus vivo, um Deus que ouve as orações e um Deus que atende às nossas orações. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Mas é muito bom nós sabermos que o nosso Deus é misericordioso, é bondoso, por isso Ele nos ouve, por isso Ele nos dá atenção, por isso Ele responde às nossas orações. Não é porque nós somos merecedores e muito menos porque Ele é obrigado ou porque Ele precisa de nós. Vamos ao tema de hoje. Uma oração ousada. Nosso texto base está em Josué no capítulo 10, verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon e tu, lua, no vale de Ajalon. Olha que oração! Foi uma oração sincera. Israel estava conquistando as terras prometidas por Deus, que Deus falou que daria aos descendentes de Abraão. E nestas conquistas os gibeonitas tiveram medo deles. E os gibeonitas, com medo de serem destruídos, foram procurar Josué, foram procurar os anciãos da congregação e eles os enganaram. Vamos ver Josué 9, verso 6 e verso 9. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele, aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. Eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Os gibeonitas estavam com medo do povo de Israel, porque eles sabiam que Deus estava dando vitória, que eles estavam conquistando as terras prometidas por Deus. E Josué, por ele não ter consultado o Senhor e nem os anciãos da congregação, eles fizeram acordo de paz com os gibeonitas. Josué 9, 14 e 15. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Os gibeonitas tiveram estratégias para que eles pensassem que eles realmente eram de uma terra muito distante. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. 3 dias depois eles vieram a descobrir que os gibeonitas era de Gibeão, mas devido à promessa que eles fizeram, que Josué fez, que os príncipes da congregação fizeram, os gibeonitas agora passaram a ser protegidos por Israel. Foi a consequência que Josué teve. Mas quando os povos vizinhos, eles souberam que os gibeonitas fizeram acordo com o povo de Israel, que fizeram paz entre eles e o povo de Israel, eles se uniram e saíram a guerrear contra os gibeonitas. Josué capítulo 10, verso 5. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Imagina a multidão do exército unido desses 5 reis. Sabe o que os gibeonitas fizeram? Eles foram pedir socorro para Josué, porque agora Josué tinha a obrigação de proteger a eles. Josué capítulo 10, verso 6.
Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós, como Josué jurou no nome do Senhor que eles seriam servos de Israel. Agora Josué, e juntamente com todo o exército de Israel, tinha que proteger eles. Mas Josué, ele não cometeu mais o mesmo erro. Ele foi falar com o Senhor e o Senhor orientou a Josué. E Josué foi ao socorro dos gibeonitas. Josué capítulo 10, verso 8. Olha para você entender. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Olha que palavra tremenda! Nenhum deles te poderá resistir. Como é bom estarmos seguindo a orientação do Senhor. Como é bom estarmos sendo dirigidos pelo Senhor, porque o Senhor que prometeu a vitória, o Senhor que prometeu que daria a eles aqueles 5 exércitos enormes nas mãos de Josué, nas mãos do povo de Israel. E Josué imediatamente foi socorrer os gibeonitas. Josué capítulo 10, verso 7 e verso 9. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Josué, ele estava já com a garantia do Senhor que iria ter a vitória, e ele se esforçou. Ele não ficou dormindo esperando para o dia seguinte, não. Ao mesmo tempo que ele ouviu, ele já conversou com o Senhor e ele foi proteger, ele foi ajudar os gibeonitas. Foi a noite inteira que a Bíblia fala. Josué e o exército de Israel foi subindo desde Gilgal. E olha que interessante, Deus estava com eles, mas de repente o exército de Israel sobreveio sobre o exército dos amorreus. O Senhor estava com Josué. Começou uma grande batalha. Lembra que era 5 reis? Um exército muito grande e poderoso, mas quem Josué tinha era maior, era mais poderoso, era o invencível. Ele tinha o próprio Senhor dos exércitos pelejando com eles. Josué no capítulo 10, verso 10 diz assim: e o Senhor os conturbou diante de Israel. Sabe o que é? O Senhor perturbou aquele exército enorme dos amorreus. O Senhor confundiu eles, e olha como o Senhor age, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. O Senhor confundiu aquele enorme exército. Depois o Senhor continuou agindo. Sabe qual foi a outra ação que o Senhor fez contra aquele enorme exército? Olha que interessante, o Senhor lançou pedras grandes sobre aquele exército inimigo. Josué capítulo 10, verso 11. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel. Mataram a espada, a guerra. Quem estava pelejando era o Senhor. Nós vimos que o Senhor iniciou confundindo aquele grande exército. Depois o Senhor, agindo, mandou pedras sobre eles. Eu fico imaginando aquelas pedras vindo do céu, e Deus, ele estava mostrando que ele estava batalhando com o povo dele. Josué, vendo aquela situação, ele fez a oração ousada que nós vimos no nosso texto base. Vamos lá, Josué 10 e 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol,
detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Uma oração. Josué orou, Josué clamou ao Senhor. Ele não deu ordem ao Senhor, ele não fez chantagem com o Senhor, ele falou, ou em outras versões ele clamou, mas ele se direcionou com aquele que tudo pode fazer. Com um Deus que ouve, um Deus que responde, um Deus que age, e Deus agiu novamente. Olha que interessante que Davi fala no Salmo 65, verso 2: a ti que acolhes as orações, virão todos os seres humanos. Olha que palavra profética. A tu, Senhor Todo-Poderoso, todos os seres humanos virão. Mas também no Salmo 66, 19, o salmista fala: contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que ouve as nossas orações. Quando o versículo fala na presença dos israelitas, era para que o povo de Israel pudesse ser testemunha do agir de Deus. Quando Josué fala sol, detente em Gibeon, é justamente isso, sol, fique parado, como se o sol estivesse à frente dele. E quando ele fala lua, detente no vale de Ajalon, também a lua fique parada, como se a lua estivesse por detrás deles. Muitos teólogos justificam essa ordem de Josué à natureza, pois sabe-se que hoje é a terra que se movimenta. Mas aí a gente vê Josué, um general de guerra. Ele não era astrônomo, e a fé dele era uma fé tão tremenda que ele deu ordem à natureza segundo a perspectiva que ele tinha do sol, que ele tinha do que ele vivenciava. O profeta Isaías, ele também fala, mas ele fala que a sombra, ela deveria retroceder, ou seja, o sol deveria retroceder, como sinal da cura do rei Ezequias, segundo Reis capítulo 20, verso 11, que diz assim: em seguida, o profeta Isaías invocou o nome de Yahvé e clamou ao Senhor, que imediatamente fez a sombra recuar 10 graus, que havia avançado no relógio de sol de Acás. E a gente vê que em Isaías, no capítulo 38, verso 8, esse versículo fica mais claro para nós. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus, que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol, de fato, voltou os 10 graus que tinha avançado sobre os degraus. A gente vê que as pessoas, elas tentam explicar a Bíblia, mas a Bíblia, ela é autoexplicativa. A palavra de Deus, ela se basta. O profeta Abacuque, ele usa a mesma palavra sobre o sol e sobre a lua para parar. Em Abacuque 3:11 diz assim: o sol e a lua param nas suas moradas ante o lampejo das tuas flechas que voam ao brilho intenso da tua lança reluzente. Glória a Deus. Muitos se preocupam em ter uma oratória bonita, em ter uma oração fluente, mas nós vemos nesta oração de Josué que a fé dele, a autoridade dele, a simplicidade dele foi ouvida por Deus, e Deus agiu imediatamente ouvindo a oração de Josué. Josué no capítulo 10, verso 13 e verso 14 diz assim: e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Eu tenho que ser muito grata a Deus, porque quando nós lemos a palavra, nós cremos no que está escrito, e é crer ou crer, porque é a palavra
terra do Senhor. A gente vai começar a concluir quando nós vemos esta oração sincera, esta oração ousada, uma oração respondida imediatamente, como diz no versículo anterior, e não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, porque o Senhor, ele ouviu a voz de um homem ousado, de um homem de fé, de um homem na sua simplicidade, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus estava com Israel. Nós precisamos ter esta fé, nós precisamos ter ousadia, como diz João, em 1 João no capítulo 5, verso 14 e 15, e esta é a segurança que temos para com ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. O Senhor nos dá atenção. Essa passagem de Josué é uma passagem maravilhosa. Vou confessar para você, é uma das que mais me chama a atenção na Bíblia, pois enquanto muitos ficam procurando justificativa para a fala simples de Josué, para a oração simples de Josué, eu olho pelos olhos da fé, eu vejo agir de Deus mediante a fé de um homem que ousou confiar. Ele confiou no Criador dos céus e da terra. Vamos ver em Romanos 11:36 que Paulo fala assim: é porque dele, por ele e para ele que são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Deus estava no controle, Deus estava pelejando naquela guerra. No Salmo 33, 8 e 9, Davi fala assim: toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Louvado seja Deus, um Deus que cuida, um Deus que batalha, um Deus que vela pela palavra dele para cumprir, um Deus que olha para nós porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque ele é compassivo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, enganado por não consultar a Deus. Lembra que Josué foi enganado pelos gibeonitas? Outro entre conquistas e derrotas. Josué, ele perdeu uma batalha, mas ele teve várias conquistas, um substituto à altura, falando quando ele substituiu Moisés. E mais uma coisa, observado pelos homens também ainda sobre Josué, que nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.